título O impacto da tuberculose e do HIV nos países lusófonos e a importância da pesquisa. Vamos ter duas comunicações, uma pelo professor Luísio Coutrinho Segurado, cujo título é O enfrentamento da epidemia de HIV-Sida no Brasil, conquistas e desafios. Eu pedi aos dois preletores para se apresentarem, acho que fica mais rico se a pessoa disser o que faz. E também a segunda vai ser o professor Luciano Zubaran Goldani, que nos vai falar sobre desafios no manejo de casos graves de tuberculose. O meu nome é António Vaz Carneiro, eu sou diretor do Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública e tenho imenso gosto, e do Instituto de Saúde Ambiental, e tenho imenso gosto em estar aqui convosco neste momento. Eu chamaria os dois preletores, começando pelo professor Luísio Coutinho Segurado e depois o professor Luciano, para virem aqui para a mesa, ao meu lado. Penso que aí, o Luciano está aqui. E muito obrigado pela vossa vinda, temos imenso gosto em tê-los aqui entre nós, e vamos então ouvir as experiências. Boa tarde a todos, professor Fausto, professor Vaz Carneiro. Inicialmente eu gostaria de externar meus agradecimentos em nome da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pelo convite para participar deste importante evento de criação da Rede de Cooperação de Faculdades de Medicina de Língua Portuguesa e trazer-lhes os cumprimentos do nosso diretor, professor Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho, que por motivos de compromissos acadêmicos não pôde estar conosco nesta tarde e pediu que eu representasse a nossa instituição. Eu sou Aloysio Coutrinho Segurado, sou professor de Infectologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em São Paulo, capital, e também respondo pelo escritório internacional da Faculdade de Medicina. A minha apresentação nesta tarde ela será um pouco diferente das que nós tivemos pela manhã. Eu vou procurar não apresentar especificamente resultados de pesquisas isoladas, mas, na verdade, contar uma história da trajetória de enfrentamento da epidemia de HIV e AIDS, como chamamos no Brasil, ao longo dos últimos 30 anos no nosso país, buscando identificar o quanto as pesquisas básicas, como clínicas, como epidemiológicas, puderam ser traduzidos em políticas públicas pelo nosso governo federal e com o apoio dos governos estaduais. Vamos então à apresentação propriamente dita. Vamos apresentar um panorama geral da epidemiologia e da carga de doença, as intervenções que foram assumidas na política governamental do ponto de vista da prevenção e do cuidado, buscando identificar as suas conquistas e os desafios que ainda temos que enfrentar. Começando pela epidemiologia geral e carga de doença, é sempre bom lembrar que a UNAIDS a cada ano nos atualiza dos dados mundiais da pandemia de HIV/AIDS e estima a existência no mundo de cerca de 37 milhões de pessoas vivendo com HIV e um número acumulado muito expressivo de mais de 35 milhões de mortes em decorrência do estágio final dessa doença, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. O que mais nos surpreende é que, apesar de 30 anos de investimento em pesquisa e desenvolvimento, ainda convivemos com cerca de 2 milhões de novas infecções a cada ano no mundo e cerca de 1 milhão de óbitos. Um outro aspecto importante a ser mencionado é que a carga de doença se distribui de forma muito desigual em todo o mundo, concentrando a maior carga de doença justamente no continente africano, na África subsaariana, que padece dos principais problemas relacionados a essa epidemia. Sem dúvida, isso sobrecarrega os serviços públicos desses países, que já sofrem, por vezes, de carências de apoio financeiro, por vezes severa, acarretando uma grande dificuldade de enfrentamento. Para a nossa realidade, é importante destacar que na região que a UNAIDS considera América Latina e Caribe, há uma estimativa da existência de 2 milhões de pessoas hoje vivendo com HIV na região, e os senhores verão que o Brasil, na verdade, possui praticamente metade desta população. Os últimos dados do nosso Ministério da Saúde, atualizados em junho de 2018, apontavam para a existência de cerca de 1 milhão de pessoas, como eu disse, vivendo com HIV no país, e um número acumulado de óbitos por AIDS que ultrapassa os 300 mil. Se formos analisar os 30 anos de epidemia, temos cerca já de 1 milhão de casos de AIDS notificados ao nosso Ministério da Saúde. É importante entendermos como que esta epidemia se estabeleceu no Brasil e se encontra nos dias de hoje.
Se formos ver as taxas de prevalência de infecção na nossa população geral, seja do sexo masculino como feminino, vemos que elas são extremamente baixas, inferiores a 0,5%. Se comparamos isso com outros países muito afetados, a África subsaariana, onde podem existir países onde a prevalência geral é de 25% da população, sem dúvida nenhuma, nossa prevalência geral deve ser entendida como baixa. Porém, na verdade, temos que levar em consideração que a nossa epidemia é classificada pela UNAIDS como uma epidemia concentrada. Epidemia concentrada é aquela em que, apesar da prevalência de infecção na população geral ser inferior a 5%, inferior a 1%, há pelo menos um grupo populacional, e veremos que há mais de um, nos quais essa prevalência é superior a 5%. Então, se estendemos a nossa pesquisa para alistados do serviço militar e para gestantes, vamos ver que, na verdade, continuamos com essa prevalência baixa, inferior a 0,5%. Porém, se já vamos para a população de homens que fazem sexo com homens, vemos nas grandes metrópoles brasileiras, aqui à direita, prevalências, deixa eu acertar isso aqui, prevalências da ordem de 15% a 20%. E observamos claramente que essa infecção se dá muito precocemente nessa população, praticamente no início da sua vida sexual ativa. E, portanto, isso já nos aponta a necessidade das estratégias de prevenção se voltar especificamente para esta população de jovens gays e outros jovens homens que fazem sexo com homens. Quando vamos a outras populações que chamamos vulneráveis, como mulheres profissionais do sexo, encontramos prevalências da ordem de 5 a 6%. Da mesma maneira, entre pessoas que usam drogas, a prevalência é da ordem de 5 a 6%, portanto, mais de 10 vezes superior àquela encontrada na população geral. Gostaria de chamar a atenção que incluímos aqui entre as pessoas que usam drogas, não apenas as pessoas que usam drogas injetáveis, dado que essa população teve um decréscimo muito importante numericamente no Brasil, mas queria destacar a grande epidemia de uso de crack, que hoje assola o nosso país e que contribui para esta população. E, finalmente, queria chamar a atenção para um grupo que muito recentemente saiu da invisibilidade, porque até então era incluído entre homens que fazem sexo com homens, mas que nos últimos inquéritos epidemiológicos foi novamente categorizado como mulheres trans. E neste grupo encontramos prevalências que chegam próximas aos 30%. Então, com isso, quero dizer que são grandes os desafios de enfrentamento de uma epidemia concentrada, porque, na verdade, há uma África subsaariana dentro do nosso país, ou seja, o que temos hoje não é uma epidemia, mas um mosaico de diferentes epidemias atingindo populações vulneráveis de difícil acesso. Quais foram as intervenções tomadas no ponto de vista da prevenção e do cuidado? O primeiro ponto a ser dito é que a construção da resposta brasileira de enfrentamento a essa epidemia se dá num momento histórico muito particular do nosso país. Todos se lembram que os primeiros casos da doença foram descritos na década de 1980, momento em que vivíamos um momento de redemocratização do nosso país, de construção do nosso Sistema Único de Saúde e promulgação da nossa Constituição Federal de 1988. Era um momento que culminava com, digamos assim, um grande envolvimento da reforma sanitária brasileira, do estabelecimento de um ideal de saúde pública que pudesse beneficiar a todos e um grande envolvimento da sociedade civil. A nossa nova Constituição de 88, então, dava a base legal para a construção de um programa de resposta que pudesse beneficiar a todos e que envolvesse ações de prevenção e controle. Isso se dá num momento em que os organismos internacionais advogavam a ideia de que as ações de cuidado e tratamento deveriam ser restritas aos países industrializados, tendo em vista o alto custo do tratamento antirretroviral naquela época, legando aos países em desenvolvimento apenas ações de prevenção. O governo brasileiro, de forma muito corajosa e politicamente atuante, não optou por essa solução mais simples e optou por, desde o início,
assumir as estratégias de prevenção e de controle, com um comprometimento governamental muito forte, que na verdade não veio de graça, ele na verdade é fruto desse grande movimento de mobilização da sociedade civil, envolvendo setores privados, a Igreja Católica no Brasil, de forma bastante ecumênica, e as próprias organizações não governamentais ligadas ao trabalho junto aos grupos mais vulneráveis. Um outro aspecto muito importante da construção da nossa resposta se dá pela adoção do referencial teórico dos direitos humanos como pano de fundo de construção da resposta. Eu trago aqui alguns cartazes de orientação à população geral e para serem distribuídos, por exemplo, em serviços de saúde. Como os senhores podem ver, há sempre a palavra direito como integrante de todas as mensagens, traduzindo de maneira bastante clara à população que era o seu direito ter benefícios em relação à saúde, como na verdade prevê a nossa Constituição. As ações programáticas, então, se estabelecem tanto do ponto de vista da prevenção primária como do ponto de vista da prevenção secundária. Na prevenção primária são as medidas de sexo mais seguro, que envolvem a distribuição de preservativos masculinos e femininos e, posteriormente, também a distribuição gratuita pelo SUS do gel lubrificante. A promoção do uso da camisinha, dos preservativos, sempre com o apelo brasileiro, da sensualidade brasileira, buscando levar a população à necessidade desse uso, ao lado das políticas de redução de danos para os usuários de drogas, naquele momento injetáveis, e a incorporação imediata na política pública dos resultados dos ensaios clínicos que mostravam que a prevenção com antirretrovirais era capaz de prevenir a transmissão materno-infantil, isso já então bem desde o início da epidemia. Hoje, na verdade, evoluímos ao longo desses anos para um conceito de que as estratégias de prevenção têm que ser entendidas de forma combinada. O nosso Ministério da Saúde trabalha hoje com o que chamamos mandala da prevenção combinada, que inclui, além daquelas medidas já apontadas, a ampliação da testagem ao anti-HIV, entre outros, a vacinação contra a hepatite B e a infecção pelo papilomavírus humano de forma universal, e ao lado disso a introdução de novas estratégias biomédicas de prevenção que incluem a chamada profilaxia pré-exposição e pós-exposição. A primeira a ser adotada como política pública no nosso país, a partir dos resultados de evidências científicas, foi a profilaxia pós-exposição, que hoje é feita com a combinação de 3 antirretrovirais durante um período de 28 dias, distribuída em diferentes pontos de dispensação, a partir da avaliação de um perfil de risco do grau de exposição. Só para efeito de esclarecimento, o Programa Municipal de HIV/AIDS de São Paulo, da cidade de São Paulo, desenvolveu um aplicativo para telefones celulares, sejam eles iPhones ou Androids, que pode ser baixado gratuitamente pela internet, que se chama #TaNaMão, tudo junto, que na verdade pode ser instalado nos dispositivos celulares de toda a população, identificando frente a uma exposição supostamente de risco, que o próprio indivíduo faça a sua avaliação de risco de exposição e tenha, ao final do algoritmo, uma avaliação se é ou não necessária a profilaxia pós-exposição. Caso o algoritmo finalize pela recomendação da profilaxia pós-exposição, o próprio aplicativo já referencia o usuário ao local mais próximo de dispensação dos medicamentos antirretrovirais. Dados atualizados de setembro deste ano mostram que apenas nos últimos 2 anos foram feitas mais de 200 mil dispensações de profilaxia pós-exposição, e que a grande maioria delas, na verdade, se relaciona a exposições sexuais consentidas, lembrando que a política também envolve a exposição ocupacional e a violência sexual como política pública. A segunda estratégia de prevenção biomédica é a profilaxia pré-exposição, que consiste na administração de antirretrovirais a populações de alta vulnerabilidade. Ela foi mais recentemente introduzida no Brasil como política pública, a partir dos resultados de ensaios clínicos, seguidos de resultados de estudos clínicos de efetividade, que envolveram várias das universidades que estão aqui representadas nesta sessão. Os últimos dados
apontam para a seguinte situação. A PrEP foi implantada no Brasil como política pública já desde dezembro de 2017, inicialmente em 36 serviços de 11 unidades da federação, e o seu processo de ampliação hoje atinge 160 serviços em todas as 27 unidades federativas, e os últimos dados de setembro de 2019 apontam para a existência neste momento de 9 mil pacientes em uso da PrEP, sendo que 13 mil já dela fizeram uso em algum momento. A segunda iniciativa de intervenção é da prevenção secundária. Basicamente, se não foi possível evitar a aquisição do HIV, que façamos então a prevenção do desenvolvimento da doença, do adoecimento, para que a AIDS não surja, a infecção assintomática não se transforme numa doença clínica. As principais estratégias nessa direção são de ampliação em larga escala do diagnóstico, que hoje incorpora em todo o país os diagnósticos rápidos e que desde este ano incorporou também o autoteste anti-HIV em polpa digital, buscando ampliar a testagem para aquelas populações mais vulneráveis de mais difícil acesso. O segundo aspecto, que de fato mudou o paradigma da doença no nosso país, foi a adoção, já desde 91, do Programa Nacional de Distribuição de Antirretrovirais, que garante por lei federal o acesso gratuito universal. Deixa eu pegar uma água aqui. O acesso gratuito universal aos medicamentos antirretrovirais a todos aqueles que preenchem o critério diagnóstico. Este programa foi implantado de maneira muito pioneira e corajosa em 1991, momento no qual só dispunhamos da zidovudina em monoterapia, porém soube progressivamente incorporar os novos avanços relacionados à terapêutica, até que em 1997, passasse a adotar a terapia combinada de antirretrovirais, exatamente no ano seguinte da divulgação dos resultados dos ensaios clínicos que mostraram a efetividade dessa ação. Um aspecto importante a ser considerado foi o investimento na produção de antirretrovirais genéricos e no enfrentamento da indústria farmacêutica multinacional, com a possibilidade de suspensão dos direitos de propriedade intelectual, situação que só foi necessária uma única vez, em 2008, quando o governo brasileiro cassou a patente do medicamento Efavirenz após o insucesso da negociação de preços. Depois deste único episódio, nunca mais o governo brasileiro teve que enfrentar problemas em relação a essa negociação. E, por fim, gostaria de citar que desde 2013, antes mesmo da implantação dessa estratégia como recomendação da Organização Mundial da Saúde, o Brasil adotou a estratégia testar e tratar, ou seja, de prover medicação antirretroviral a todas as pessoas infectadas pelo HIV, independentemente do seu estado imunológico. Hoje, no Brasil, temos à disposição do nosso sistema de saúde uma grande gama de medicamentos antirretrovirais, dos vários mecanismos de ação que possibilitam a realização de diferentes combinações medicamentosas e de enfrentar a possível surgimento de resistência do vírus. E vivemos de forma muito positiva os efeitos a longo prazo dessa terapia antirretroviral de sucesso, que são a supressão da replicação viral, tornando a viremia pelo HIV indetectável, a restauração imunológica e a diminuição da transmissão, conceito que chamamos, e a literatura denomina, tratamento como prevenção. Ao lado disso, é importante citar que, do ponto de vista de políticas públicas, foi construída uma rede de serviços de saúde, de laboratórios, com hospitais de referência, hospitais-dia, ambulatórios especializados, unidades dispensadoras de medicamentos, e foi construída desde o início uma rede laboratorial, de apoio laboratorial, que fez com que se estabelecesse no país uma rede de laboratórios públicos, usando tecnologias até então, na época, muito inovadoras, como a citometria de fluxo para aferição do número de células CD4, como os laboratórios de biologia molecular para a detecção da carga viral e, por fim, os laboratórios de sequenciamento genômico para os testes de genotipagem viral.
No entanto, apesar de todas essas ações, é importante considerar que a epidemia se expandiu nesses últimos 30 anos no nosso país. Então, nesses mapas, vemos a progressão da epidemia para os grandes centros que se inicia nos grandes centros urbanos, mais próximos à costa e às capitais dos estados, e se interioriza de forma bastante evidente ao longo das décadas. Um outro aspecto importante a ser mencionado é a mudança do perfil epidemiológico dos pacientes diagnosticados com AIDS, que, na verdade, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, vem novamente mostrando um crescimento proporcional da população de homens que fazem sexo com homens. Aqueles que foram mais atingidos no início da epidemia e que depois perderam importância na transmissão comparativamente a outros grupos, mais recentemente têm assumido o protagonismo novamente, particularmente entre os meninos mais jovens. Um outro aspecto que eu acho que chama a nossa atenção é muito ligado às desigualdades, uma marca evidente do nosso país, mostrando que entre os casos notificados como de AIDS, nos últimos anos aumenta a daqueles de cor de pele não branca, mostrando justamente esse proxy sociodemográfica dos grupos de menor acesso aos serviços de saúde. Este novo protagonismo dos jovens gays e outros HSHs tem levado a uma reversão da relação homem-mulher entre os casos de AIDS que havia sido observada nas décadas precedentes, com o crescimento da população feminina afetada, e agora revertemos já essa tendência, como esse gráfico claramente nos mostra. Por fim, do ponto de vista dos desfechos clínicos, queria dizer que, de fato, observamos uma importante redução da morbidade e da mortalidade, com redução da progressão para a AIDS, incidência de infecção oportunista, uso de as internações em hospitais e o uso de hospitais-dia. Porém, na verdade, se tudo está tão bem assim, o que eu vim fazer aqui, não é, professor? Na verdade... veja só, quando olhamos no macro, vemos os desfechos positivos, mas carece colocarmos uma lupa e, com a nossa formação de infectologista, por vezes irmos ao microscópio para, na verdade, percebermos onde estão os problemas. E agora vou começar a enumerá-los. O primeiro lugar, refletindo o que só ia acontecer no nosso país, as grandes desigualdades regionais. Então, na verdade, temos epidemias locais que são diferentes de todo o país. E esse gráfico nos mostra, por exemplo, que a incidência de AIDS, embora tenha se reduzido em algumas regiões, ainda está em crescimento em outras regiões, como, por exemplo, a região norte e a região nordeste. Por outro lado, queria dizer que depois do decréscimo acentuado da incidência de AIDS, observado nas duas últimas décadas, nestes últimos 10 anos, se olharmos a curva em preto, vamos ver que a incidência de AIDS no Brasil praticamente se estabilizou. Ou seja, há algo de errado aqui. Com todas essas ferramentas à nossa disposição, o que poderia estar justificando que a progressão para a doença tenha se estabilizado nos últimos 10 anos. E, de maneira idêntica, observamos que há diferenças regionais muito expressivas na mortalidade e que, mais uma vez, a mortalidade no Brasil se estabilizou nos últimos 10 anos. Ou seja, não estamos conseguindo somar ganhos em cima dos ganhos inicialmente auferidos. Uma das justificativas que utilizamos para esta interpretação se deve ao diagnóstico tardio. E essas curvas mostram, ao longo dos últimos 10 anos, a porcentagem de indivíduos diagnosticados como vivendo com HIV em relação à sua contagem de células CD4. E observamos, com dados inclusive dos últimos 3 anos, que não conseguimos reduzir a menos de 25% a taxa de indivíduos que só têm o seu diagnóstico quando já estão com a doença AIDS, ou seja, com menos de 200 células CD4. O que estaria afastando esta população e fazendo com que ela perdesse sucessivas oportunidades de benefício das tecnologias hoje conhecidas, seja de prevenção, seja de controle. Vamos avançar um pouco nisso. O outro aspecto é que
Esse diagnóstico tardio, mais uma vez, é desigual no nosso país, e as tonalidades aqui mais escuras apontam para maiores proporções de diagnóstico tardio em regiões menos desenvolvidas do país, regiões norte e nordeste. Então, sem dúvida nenhuma, há necessidade de um redirecionamento das ações para que todos possam igualmente se beneficiar do diagnóstico precoce e do início imediato do tratamento. Outros desafios dizem respeito à vinculação de pessoas diagnosticadas a serviços de saúde e sua retenção nesses serviços, além da sustentabilidade de um programa nacional de antirretrovirais e da necessidade de garantir continuamente a adesão ao tratamento. As metas da UNAIDS, como todos sabem, a partir de 2015, são bastante ambiciosas, fazendo com que as metas sejam que até 2020, ou seja, amanhã, 90% das pessoas vivendo com HIV em todo o mundo tenham ciência do seu diagnóstico, 90% dessas infectadas tenham acesso ao tratamento em escala global e 90% daquelas infectadas tenham garantia da supressão virológica completa. E essas metas são ainda mais ambiciosas para 2030, 95, 95 e 95. O paradigma de cascata do cuidado aponta para as nossas deficiências. E percebam os senhores que ainda, com os últimos dados de 2017, ainda temos na cascata do cuidado brasileiro um gap de 16% de pessoas vivendo com HIV ainda não diagnosticadas, e sucessivamente vamos perdendo quando falamos do ponto de vista da vinculação a serviços de saúde, retenção em serviços de saúde, garantia do tratamento antirretroviral e, por fim, a garantia da adesão, que leva à supressão efetiva da viremia. Para cada um desses gaps, na perda da cascata do cuidado, ações específicas podem ser implementadas visando a sua superação. Um outro grande desafio é a sustentabilidade do programa de distribuição gratuita de antirretrovirais. Se temos mais pessoas sendo diagnosticadas e menos pessoas morrendo com AIDS, a cada ano mais pessoas vivem com HIV no nosso país, assim como acontece também no mundo, e percebam que nos últimos anos temos tido praticamente um acréscimo de 10 a 15% de novas pessoas que necessitam do tratamento antirretroviral, e já fornecemos esse tratamento continuamente para mais de 600 mil pessoas. Na verdade, isso é um grande desafio do ponto de vista econômico, porque esperamos que, se esse tratamento for bem sucedido, ele será por toda a vida desses indivíduos e deverá ser garantido pelo Estado. Do ponto de vista da retenção nos serviços, trouxe esse gráfico para mostrar aos senhores que temos alguns desafios específicos. Percebemos uma perda maior do ponto de vista da vinculação e da retenção em serviços e supressão da terapia, supressão viral, quando analisamos os indivíduos mais jovens, de 18 a 24 anos. Então, já é mais difícil chegar aos jovens para que eles sejam testados, e continua sendo difícil levar esses jovens infectados aos serviços e garantir a sua permanência nos serviços e a adesão ao tratamento, justificando o desenho de ações específicas voltadas a esta população. E, por fim, gostaria de chamar a atenção que, por trás do diagnóstico tardio, por trás da falta de vinculação aos serviços de saúde, o nosso grande pano de fundo é o estigma e a discriminação das populações vulneráveis. Ele, na verdade, tem nos impedido, por vezes, de dirigir a nossa mensagem de prevenção e de controle para essas populações. E, na verdade, por vezes, recentemente, tem nos impedido de customizar ou de dirigir especificamente as ações de estratégia de prevenção para quem delas mais necessita. E, obviamente, a falta de possibilidade de enfrentamento dos determinantes socioeconômicos e culturais que estão subjacentes à progressão da epidemia. Não basta atuar especificamente do ponto de vista biológico, mas há necessidade de uma compreensão mais abrangente das várias dimensões estruturais dessa vulnerabilidade. E gostaria de chamar a atenção dos senhores para uma grande preocupação que vivemos hoje no Brasil,
de que, apesar do grande protagonismo do nosso país nas políticas de enfrentamento de HIV/AIDS, uma recente onda conservadora de viés religioso, na verdade, tem dificultado ainda mais a veiculação das mensagens e a abordagem das populações mais vulneráveis. Nos preocupa sobremaneira de que a intensificação desse discurso e a sua tradução em políticas públicas venha a comprometer de forma significativa os avanços já obtidos e possa impedir que avancemos ainda mais. Queria dizer que a minha apresentação teve como objetivo mostrar-lhes o panorama, apresentar-lhes o quanto até agora a evidência científica conseguiu ser traduzida no Brasil em políticas públicas em benefício dessas populações. Vemos aqui possibilidades grandes de cooperação na pesquisa, seja na pesquisa básica, como também na pesquisa clínica e na pesquisa operacional de prestação de serviços em saúde, além da pesquisa epidemiológica, em todos esses campos, com semelhanças, com possibilidade de troca de experiências não só com Portugal, mas com os países africanos lusófonos que vivem a epidemia de forma bastante intensa como nós. A nossa perspectiva na verdade, de colaborar, de aprender com as experiências dos colegas e possibilitar desenvolvimento de projetos conjuntos em todas essas dimensões. Talvez a infecção por HIV/AIDS seja, entre as várias doenças, e aí vou puxar a sardinha para a minha brasa, aquela em que essa interdisciplinariedade e multidimensionalidade da pesquisa pode se estabelecer de forma mais contundente e mais visível, dando espaço para pesquisadores básicos, pesquisadores clínicos, pesquisadores sociais, epidemiologistas, de forma bastante abrangente. Finalizando, diria que as estratégias importantes que temos que continuar utilizando são a ampliação da testagem, a ampliação do acesso ao tratamento, garantindo a continuidade da estratégia testar e tratar, o desenvolvimento de ações efetivas para reduzir as desigualdades regionais e, particularmente, reforçar a vinculação e retenção nos serviços de saúde, o uso racional da mandala de ações de prevenção, envolvendo abordagens comportamentais, estruturais e biomédicas, e, por fim, a integração de serviços de saúde. Lembrando que essa integração de serviços de saúde necessariamente nos remete à palestra que virá a seguir, que é o binômio HIV-tuberculose, que na verdade nos persegue e que temos que enfrentar de forma conjunta. Além disso, as outras infecções sexualmente transmissíveis vivem hoje um momento de grande ampliação no Brasil. Há pouco estava comentando a epidemia de sífilis, que acontece no nosso país e que exige que o enfrentamento da infecção pelo HIV se dê nesta dimensão integrativa, junto com a saúde sexual e saúde reprodutiva de forma mais abrangente, levando ao envolvimento da atenção básica, dos serviços secundários e, finalmente, dos serviços terciários que estão nas universidades. Queria finalizar apresentando aos senhores o nosso ambulatório, o Serviço de Extensão e Atendimento a Pacientes HIV/AIDS do nosso Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, onde atualmente acompanhamos 3.200 pacientes adultos vivendo com HIV. Essa foto está um pouquinho desatualizada, queria na verdade, comentar, porque recentemente estamos vivendo os últimos anos com a AIDS crônica, sobre a qual conversávamos durante o intervalo. Pessoas diagnosticadas e que estão em acompanhamento e tratamento há muitos anos e que agora padecem das outras comorbidades, sejam elas cardiovasculares, o próprio câncer, doenças degenerativas, a sarcopenia associada a estado de inflamação crônica, e falo isso para dizer que recentemente inauguramos, como primeiro serviço público do Brasil, uma academia de fitness
para, na verdade, desenvolver os estudos relacionados à atividade física em pessoas vivendo com HIV, seja do ponto de vista da pesquisa clínica ou da pesquisa básica, e me chamou muito a atenção a apresentação da doutora Joana na sessão da manhã, de quanto esse estado de imunoativação crônica, na verdade, contribui para esses desfechos desfavoráveis dos nossos doentes, mesmo que controlados do ponto de vista da replicação viral. Com isso eu finalizo, convidando a todos a que conheçam com mais profundidade o nosso serviço e a nossa Faculdade de Medicina. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor Aloísio Segurado. Eu iria sugerir que fazemos as duas preleções e depois fazemos as questões no fim. Há muitas questões. Muito obrigado por essa excelente intervenção. Passava agora a palavra então ao professor Luciano Zubaran Goldani, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que nos vai falar sobre desafios no manejo dos casos graves de tuberculose. Muito obrigado, professor, por ter se deslocado entre nós. Muito obrigado. Gostaria inicialmente de agradecer o nosso anfitrião, o professor Fausto, né, pela receptividade. A professora Glaucia, minha orientadora no CODEM nessas últimas semanas, que vem me orientando sobre os passos a serem tomados. Velhos amigos aqui, professora Denise, nossa magnífica reitora da UFRJ, professora Margarete, diretora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ilustres colegas representando as instituições em países de língua portuguesa, alunos, acadêmicos aqui presentes. É um imenso prazer estar aqui. Em relação a... Eu sou meio low profile, mas... eu venho da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá na ponta, extremo sul do Brasil, fronteira com Uruguai e Argentina. E nossa universidade ela tem aproximadamente 135 anos, e estou representando aqui a diretora, a professora Lúcia Kliman, que não pôde estar presente, o nosso magnífico reitor, o Rui Opperman, que envia saudações a vocês. O meu assunto é relativamente difícil, mas eu vou tentar fazer uma apresentação provocativa e colocar os aspectos importantes nesse nosso simpósio. Meus conflitos de interesse. Bom, eu gostaria de colocar alguns fatores importantes da tuberculose. Diferentemente, professor Aloísio, do HIV/AIDS, a tuberculose ela é um pouco mais agressiva, no sentido que a transmissibilidade dela é pelo ar, né? Tosse, microgotículas, então ela tem uma agressividade maior no ponto de vista de transmissão, isso principalmente para os acadêmicos, em relação ao HIV. Isso torna ela uma das principais causas de morte no mundo, e acima do HIV/AIDS. E ela tem essa simbiose, porque uma precipita e agrava a intensidade uma da outra. Nós temos em 2018, dados da Organização Mundial de Saúde, 10 milhões de pessoas que ficaram doentes por tuberculose. A tuberculose é a maior causa de morte em pessoas HIV positivas. A boa notícia é que ela vem caindo a 2% ao ano, mas ela está longe das metas da Organização Mundial de Saúde, que estima que o declínio seja de 4% a 5% de declínio anual. Para chegarmos até do 2020, com a meta de 20% na redução de tuberculose e 35% na diminuição de mortes por tuberculose. Então esse é o End Strategy formulado pela Organização Mundial de Saúde. São estimados 58 milhões de vidas que foram salvas por tuberculose através do diagnóstico e o tratamento, desde 2000 até 2018. E espera-se que a gente acabe com essa epidemia em 2030, atingindo essa meta da Organização Mundial de Saúde.
7 milhões de pessoas foram diagnosticadas em 2018 e um pouco a mais do que 6,4 milhões em 2017. Então, nós estamos ainda tentando chegar nesse objetivo final da Organização Mundial de Saúde e United Nations. Em 2018, 1,5 milhões de pessoas morreram de tuberculose e um número um pouco inferior a 1,6 em 2017. Eles têm caído, esses números de tuberculose, ao longo dos anos, mas ainda longe do que está se procurando, principalmente nos países com um nível socioeconômico menor. Alguns dados em relação à tuberculose em 2018, que foi o último dado da Organização Mundial de Saúde. Nós tivemos ali na linha vermelha, né, os dados globais de diminuição de tuberculose nos pacientes HIV positivo. Essa é a boa notícia. E por que isso? Principalmente pelo uso de antirretrovirais na África, que aumentou e diminuiu a tuberculose em pacientes HIV positivos, a incidência. Nós tivemos, em contrapartida, um aumento de casos e recidivas na linha preta de pacientes com tuberculose. Mas, de um modo geral, a incidência vem caindo lentamente, mas vem caindo. Não ainda naquela dimensão que a Organização Mundial de Saúde havia planejado. Nós temos, então, uma incidência de 10, aqui é 10 mil, vezes 1000, né? Então nós estamos colocando aí 10 milhões a incidência em 2018, e os dados abaixo em relação à resistência, 484 mil casos, né? E são dados da Organização Mundial de Saúde em 2018, de MDR, da tuberculose multiresistente. Temos 1.240.000 casos de tuberculose e mortos em pacientes HIV negativos e 252 mil mortos em pacientes com HIV, pacientes HIV positivos. Aqui nós temos a incidência em países... Aqui nós temos a incidência em países por área, mostrando o declínio em todos eles, exceto na região das Américas, né? A região da África vem declinando a incidência de tuberculose, como vocês podem ver na linha verde, em função da linha vermelha, que é os casos em HIV positivos, principalmente com o uso de antirretrovirais. E na região da Europa, né, ela vem caindo em todos os sentidos, né, tanto a incidência de um modo geral, e ainda com um pequeno número de casos em HIV positivos. Aqui eu trouxe um exemplo das discrepâncias que existem entre países de língua portuguesa. Eu vejo que a Organização Mundial de Saúde tem uma certa dificuldade em administrar esses objetivos, em diminuir a tuberculose ao longo dos próximos 30 anos, em função da variabilidade e dos problemas que cada um dos países enfrentam. Então, mostrando, por exemplo, que o Brasil é diferente de Moçambique e Angola, principalmente em relação ao manejo do HIV, em relação ao manejo de novos casos que aparecem das recidivas. E esse é um momento importante, né? Nós seríamos como uma OTAN, uma ONU, uma OEA, no sentido de unirmos forças para unirmos as nossas diferenças aqui e ajudarmos a Organização Mundial de Saúde nesse enfrentamento da tuberculose. Então, como vocês podem ver, as incidências vêm caindo de certa forma, mas ainda muito lentamente, tanto no Brasil como nos países da África. No Brasil, nós temos peculiaridades em relação a uma alta incidência no Amazonas,
mesmo no meu estado, Rio Grande do Sul, e na região do Rio de Janeiro. Aí são diferentes. O Brasil também vai se favorecer muito da nossa cooperação, porque nós somos vários países, nós temos várias peculiaridades, e muitas vezes a gente não trocamos ideias e discutimos as nossas diferenças. Em relação à região norte, o diagnóstico tardio, as dificuldades em iniciar o tratamento precoce é uma dificuldade importante. Quando nós vamos em regiões como o Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos a questão do HIV, onde o tratamento é mais difícil, né? A interação de drogas. Então, quer dizer, são particularidades que precisam ser trabalhadas da mesma forma que os países de língua portuguesa possuem as suas diferenças e têm que trabalhar junto nessas suas diferenças e particularidades. Uma questão muito importante em relação à tuberculose é a ficha de notificação, né? A Organização Mundial de Saúde trabalha com uma notificação muito baseada em estimativa. O Brasil introduziu, através do SINAM, uma ficha importante, no qual vocês podem notar aqui, ela não é só baseada em diagnóstico microbiológico, mas também clínico, epidemiológico. Isso é importante, porque grande parte das tuberculoses no Brasil e no mundo não são feitas através do diagnóstico microbiológico, são clínicos, epidemiológicos, e por isso nós não podemos deixar de notificar. E através dessas notificações nós conseguimos mapear e trabalhar em relação às dificuldades diagnósticas e terapêuticas desses pacientes. Esse é um trabalho interessante, eu gostaria de trazer, que foi publicado pelo Plus One em 2017, traz todas as publicações em relação à tuberculose no Brasil, e eu gostaria na parte de cima, em relação aos países, né? E, logicamente, os Estados Unidos é o que mais publica em relação à tuberculose. Depois, na linha branca, são os países com alta incidência de tuberculose, vem a Índia, né? E seguido da UK, da United Kingdom, né? China, que tem uma alta prevalência, e França. O Brasil vem aparecendo lá embaixo no 8º lugar, com 4,7 das publicações em tuberculose. A gente observa que vem aumentando as publicações no Brasil ao longo dos anos, né, no gráfico à direita, né? E quando nós olhamos as instituições, a Fiocruz lidera as publicações em tuberculose, é a primeira colocada, depois a USP, a UFRJ, a Unesp e a Universidade Federal de Minas Gerais, e aí entramos nós, a URGS e a PUC do Rio Grande do Sul, e depois a Unicamp. E, logicamente, aqui presente a Universidade Federal da Bahia. É importante colocar que as publicações, elas não refletem aí o grau de citações, é um número total de publicações, a gente não tem dados em relação às citações dessas publicações. O professor Aloysio já comentou, o HIV e a tuberculose andam junto, né, como podemos observar nesse gráfico, tanto na fase aguda como na crônica, ou na própria fase final, que a gente chama de AIDS, ela exacerba a tuberculose em diferentes níveis, pela diversidade do HIV, da propagação, e a diversidade do HIV que aumenta com a evolução. A tuberculose, ela causa uma imunoativação do HIV, quer dizer, existe uma concomitância em agravamento das duas infecções, por isso elas devem ser tratadas concomitantemente e para nós termos um efeito final adequado. Ela apresenta uma dificuldade diagnóstica, não existe só tuberculose pulmonar, ela pode afetar qualquer órgão. Ela tem um grau de latência que nos engana muito. Grande parte da população, mais de 1 bilhão de pessoas, está infectado, mas não tem a doença. E essa infecção, ela é latente, ela pode se exacerbar com o enfraquecimento do sistema imune, como o próprio HIV, em diferentes órgãos, e com isso pode mimetizar diferentes infecções. Os diagnósticos são muito mais difíceis do que a pulmonar, porque muitas vezes são necessárias técnicas
mais aprimoradas, biópsias, o uso de imagem para fazer o diagnóstico. Então, o importante seria nós aumentarmos a detecção desses casos de tuberculose, aumentarmos o número de casos confirmados pela bacteriologia, pela microbiologia, não simplesmente a notificação de casos clínicos, epidemiológicos. Por que é importante isso? Porque nós podemos fazer a testagem, o antibiograma das micobactérias e sabemos o grau de resistência que elas possuem. Isso é importante no tratamento, isso é muito pouco difundido em vários países. E com isso nós enfrentarmos o tratamento das MDRs, né, das Multiple Drug Resistant Tuberculoses, e as somente resistentes à rifampicina, que parece estar cada vez pior em relação à sua disseminação. Algumas experiências nossas em relação à tuberculose. Nós somos um hospital terciário, trabalhamos com o Hospital Terciário, que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, conjuntamente com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, e por ser um hospital terciário, nós temos enfrentado casos difíceis de tuberculose, disseminadas, pacientes extremamente graves, que muitas vezes vão para a unidade de tratamento intensivo logo que são internados. E então a nossa realidade é um pouco diferente do que é visto nos postos de saúde, em função de que o nosso hospital tem essa característica. E uma das coisas importantes, o que nós observamos, é que a terapia inicial, o diagnóstico precoce é fundamental na mortalidade para diminuir a mortalidade desses pacientes. Nesse estudo que foi analisado em 60 pacientes com casos graves de tuberculose disseminada. Infelizmente, o tratamento para tuberculose é baseado em protocolos, e esses protocolos eles não contemplam o tratamento de tuberculoses graves. Como assim? Basicamente, a tuberculose é tratada com drogas por via oral, rifampicina, isoniazida, etambutol e pirazinamida, 4 drogas, que muitas vezes não resolvem problemas de casos graves de tuberculose. E esses casos existem no mundo inteiro e são poucos contemplados pelos protocolos. Então, e nós enfrentamos esse problema no dia a dia, e muitas vezes nós temos que usar drogas alternativas, drogas com uma maior toxicidade, drogas injetáveis, muitas vezes não contempladas nos protocolos para tratamento de tuberculose, seja a nível da Organização Mundial de Saúde e mesmo no Brasil. Exemplo, drogas injetáveis pouco usadas, linezolida, a bedaquina e a delamanide. E são drogas que dificilmente são usadas no tratamento da tuberculose e atualmente são de difícil obtenção em hospitais que lidam com o tratamento de tuberculose grave. Atualmente, como a gente pode ver, são licenciadas drogas importantes, a maioria por via oral, como a ofloxacina, e deixam a desejar outras drogas injetáveis, como a ampicilina, sulbactam, linezolida, que tem uma ação importante sobre o Mycobacterium tuberculosis, mas são licenciadas para outras etiologias, como as infecções bacterianas, no caso da linezolida para gram-positivos, ampicilbactam, para o tratamento de amplo espectro de gram-positivos e gram-negativos, infecções respiratórias. E o imipenem, por exemplo, é uma droga que tem uma ação contra o micobactério, mas ela é licenciada para o tratamento de infecções graves por gram-negativas. Essas drogas têm que ser adaptadas no tratamento da tuberculose grave e, por isso, causam uma dificuldade para nós que trabalhamos com pacientes graves de serem usadas em situações adversas. Eu trouxe um exemplo aqui, não quero que vocês leiam todo o texto, mas esse foi um caso importante que nós tivemos de um menino de 13 anos, uma menina de 13 anos de idade, que chegou com uma diarreia sanguinolenta, anemia, perda de peso por 2 meses. Ninguém fazia o diagnóstico, não sabia o que a menina tinha, se era uma retocolite, uma doença inflamatória intestinal.
e foi feita uma biópsia na rede pública. É difícil fazer isso, ela foi encaminhada para o Hospital de Clínicas, nós fizemos uma colonoscopia, uma biópsia do intestino, e lá nós encontramos o Mycobacterium tuberculose. Essa paciente não tinha condições de usar o RHZ ou qualquer medicação por via oral, porque simplesmente o intestino dela estava completamente lesado por ulcerações pela tuberculose. E nós tivemos que trocar o tratamento dela e pedimos, pelo amor de Deus, para a farmácia para liberar medicações não aprovadas para tuberculose, no caso a linezolida, né, a própria levofloxacina, que na época não era usada, né, e com isso nós conseguimos tratar ela com drogas injetáveis em detrimento ao uso de medicações orais que para ela não surtiriam nenhum efeito, visto que o trato gastrointestinal dela estava completamente acometido. Isso mostra a questão que nós temos que trabalhar com a tuberculose no sentido de montarmos estrutura não só para os casos usuais, mas para os casos graves, principalmente em atendimento terciário, que deve existir aos montes, em diversas regiões, nos países africanos, na Europa, no Brasil e outros países pelo mundo afora. Então, isso aí, eu trouxe aí o intestino, a foto do intestino da paciente, né, com inúmeras lesões hemorrágicas. Nós temos aqui os granulomas presentes no intestino, o Mycobacterium aqui, né, na coloração de Ziehl-Neelsen. Esse foi outro caso, um rapaz de 26 anos também internou esse era um paciente HIV positivo, com 52 células por milímetro cúbico de CD4, carga viral de 490 cópias por microlitro, que chegou com uma dor abdominal intensa, né, febre, vômitos, acabou indo para uma laparotomia exploratória e líquido peritoneal, que cresceu Mycobacterium tuberculose, também uma dificuldade muito grande em tratar com RHZE, rifampicina, hidrazida, piramitamina e etambutol. Ele teve que lançar mão de drogas endovenosas, né, em detrimento ao protocolo. Tivemos que fazer uma autorização, pedir na época, né, uma autorização especial ao Ministério para liberar as medicações para o tratamento desse rapaz, que felizmente saiu bem. Um grande problema é a interação medicamentosa com os antirretrovirais, que estão bem melhores agora. Nós temos os inibidores da integrase, que melhoraram muito o tratamento antirretroviral, mas que em muitos países africanos é uma dificuldade se conseguir essas medicações. Então nós temos que trabalhar com drogas mais antigas, como o próprio efavirenz, né, que também pode ser usado em situações como essa. Bom, a tuberculose ela é de difícil diagnóstico, né? Não é à toa que grande parte das notificações são clínico-epidemiológicas. É muito difícil encontrar muitas vezes na microscopia o bacilo, é difícil de cultivar. Ele demora 2 a 3 semanas para crescer numa cultura. As técnicas moleculares são difíceis muitas vezes de implementar, de detecção de antígeno. Técnicas de cromatografia são difíceis de implantar. Então nós ficamos restritos muitas vezes à microscopia apenas, e a microscopia não resolve o problema do ponto de vista de detecção de resistência no micobactério. O paciente não responde ao tratamento, não se sabe se a gente está no caminho certo. Então se busca aí expandir essas técnicas de diagnóstico, e principalmente diagnóstico rápido, e se efetuar um tratamento apropriado, né? Nós temos o teste do PPD, o TST, que ele não funciona bem em pacientes imunodeprimidos, né, porque ele precisa de uma imunidade celular, de uma resposta celular. As técnicas de interferon gama são muito caras. Então nós esbarramos aí em questões de logística e questões de custo para o diagnóstico da tuberculose, que a gente precisa aprimorar, e eu acho que é importante aí, de acordo com as peculiaridades de cada um de nós, e dos nossos países, das nossas instituições. Nós fizemos um trabalho relativamente simples há algum tempo, que foi um PCR para detecção de Mycobacterium em líquor, né?
apesar de não termos uma sensibilidade alta, a especificidade foi boa, com um valor preditivo negativo alto, que nos ajudou muito, apesar de ser uma técnica muito inferior ao GenExpert, que foi lançado nos últimos anos, e muito mais barata. E aí, essa técnica é uma técnica que poderia ser usada facilmente em qualquer laboratório, independente dos recursos. Eu vejo a pesquisa, do meu ponto de vista de doenças infecciosas, professor Aloysio, de um modo mais simples, mais humilde, do ponto de vista de a gente trabalhar nas questões sociais e nas questões de saúde pública. Eu me lembro de um professor inglês que foi para a África e desenvolveu uma técnica de PCR para fazer o diagnóstico de HIV. Uma técnica muito simples de PCR para fazer o diagnóstico de HIV em sangue. E aí eu perguntei para ele, professor, mas a sua sensibilidade é menos de 50%, é 45%. Ele disse, olha, eu acho fantástico. A gente está salvando várias vidas aí com essa sensibilidade de 45%. Eu perguntei, por quê, professor? Olha aqui, ó, nós infundimos 1 milhão de bolsas de sangue nessas crianças com malária. E todo esse sangue que estava sendo administrado para essas crianças com malária não foram testados para HIV. Então, se nós conseguirmos eliminar 40% de HIV dessas bolsas, nós estamos salvando inúmeras vidas, mesmo com a minha sensibilidade baixa do meu teste. Então, eu vejo que a pesquisa, por mais simples, humilde que seja, e que contribua para os aspectos sociais e públicos, são importantes para nós. Eu gostaria já que foi falado muito na UFRJ, e aqui estão presentes professores da UFRJ, eu gostaria de trazer um trabalho importante, o trabalho lá do professor Afrânio, juntamente com a Universidade de Porto, né, mostrando que a problemática de tuberculose é importante na Europa, né. Nesse caso, foram 265 casos de MDR, tuberculose, no distrito de Lisboa, né, e no qual o que foi encontrado aqui, aí é importante a peculiaridade de cada país, qual é o grande fator de risco, né, que foi encontrado nesse estudo, foi a questão dos pacientes, dos foreign-born patients, pacientes imigrantes africanos que vieram para Portugal, com baixas condições socioeconômicas, de auxílio às suas doenças, que acabaram desenvolvendo tuberculose. Tuberculose essa não diagnosticada num tempo ideal, tratados tardiamente ou inadequadamente, que desenvolveram tuberculose multiresistente. Um trabalho de colaboração importante que foi publicado esse ano no International Journal of Tubercular Lung Disease. Bom, qual é o Drug Discovery Pipeline? Existem várias drogas, mas tem um pequeno probleminha em relação à tuberculose. Ela não dá dinheiro para as empresas. E aí eu digo, eu fico pensando, professor Aloysio, que aí é importante as instituições públicas. Me desculpe, a gente fala na parceria privada, a gente fala mas ela não vai onde não dá dinheiro. E aí cabe às instituições públicas, aos governantes, né, incentivarem, né, a descoberta de drogas importantes para o tratamento de doenças negligenciadas, como o próprio HIV e a tuberculose. Então, existem várias drogas sendo lançadas, possivelmente em 2, 3 anos, mas tem um pequeno problema. É a questão quem vai trabalhar na comercialização dessas drogas e quanto ela vai trazer em termos financeiros para essas empresas que estão trabalhando nelas. E o que acontece é que nós estamos com as mesmas drogas para tuberculose durante anos e anos, apesar do pipeline. Então eu fico meio preocupado com isso. Eu acho que tem que haver um braço forte das instituições públicas, dos nossos governantes, para a gente trabalhar em novas medicações. Bom, como é que a gente está com o End TB Strategy for 2020? Infelizmente, nós estamos longe ainda de ter as 20% de redução, né? Ainda falta um espaço comparado de 2020, né? A gente precisa reduzir 20%.
A gente precisa reduzir 35% das mortes em 2020, nós estamos longe disso, né? E nós temos, em questão ao custo, né? Tratamento, prevenção, estamos muito longe. O funding é muito ainda incipiente, né? Nesses últimos 2 quesitos. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela trabalha com muita gente. E eu acho que aqui é uma oportunidade, nós fazemos um braço de ajudá-las, né? Não simplesmente colocarmos todas as questões em cima dela. Eu acho que, eu volto a dizer, nós somos uma espécie de OEA, de OTAN, ou seja, um grupo de países com a língua em comum, com peculiaridades em comum, que podemos fazer abraçar essa questão que é tão importante no mundo. E eu gostaria de as perspectivas. Eu acho muito importante o NIH, né? O americano tem bem definido isso, que nós temos que ter uma perspectiva em melhorar o diagnóstico da tuberculose, né? Técnicas moleculares rápidas, o mal de Toff, né? Temos que ter técnicas rápidas, um tratamento mais curto, menos tóxico, né? Trabalhar em pesquisa nessa área, prevenção, né? Tem vários grupos trabalhando com a vacina. Me lembro do professor Célio, que trabalhou muitos anos, né? E ainda está trabalhando no desenvolvimento de uma vacina para tuberculose, não é fácil. Então, nós precisamos trabalhar também na prevenção, que é importante, e trabalhar mais do que isso, né? Não só na prevenção do tratamento com drogas novas, né? As drogas são muito antigas, e com isso fomentarmos, né? Precisamos de dinheiro, né? Eu fiquei muito bravo, professor Denise, quando o programa PRINT não contemplou países emergentes, né? Foi só países que eram contemplados pelas pós-graduações. Então foi feita uma lista lá na URGS, Finlândia, Espanha, Estados Unidos, Canadá, países do terceiro mundo. E eu fiquei assim pensando, eu participo do comitê gestor, assim, mas vem cá, e não tem nem, vamos internacionalizar com Moçambique, vamos internacionalizar com Angola, com Guiné-Bissau, porque é internacionalização também, né? Não, mas as pós-graduações não estão contemplando esses países. Eu acho que nós temos que trabalhar um pouquinho. É diferente o nosso modo de ver em relação à internacionalização e a esse tipo de parceria. Então, acabaram em 2017 o programa do CNPq, fantástico programa do CNPq de bolsas de mestrado e fomento para países de língua portuguesa. Eu acho que os senhores todos devem ter se beneficiado com esse programa do CNPq, que foi extinto. Então, é importante, desculpe dizer para vocês, a ciência é importante, mas a parte política é fundamental e nós temos que trabalhar nisso. E já estou me prolongando demais e gostaria de agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luciano. Temos uns 20 minutos ainda, portanto estamos à vontade. E eu iria abrir então a discussão à audiência para comentários, questões aos nossos palestrantes. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Vaz Carneiro, como moderador, professor Aloísio e o professor Luciano. Na verdade, está sendo um dia bastante produtivo, com novos conhecimentos, aprendendo, interagindo, enfim. Professor Aloísio, tantos dados que apresenta são, na verdade, preocupantes, não só para o Brasil, mas para todos nós. E a minha questão é, como é que está o problema da aderência à terapia? Porque talvez o vosso caso não é o nosso. Nós há muita desistência, há muitos pacientes que desaparecem, não há possibilidade de acompanhá-los. Quer dizer, começa-se com o programa, mas depois não há seguimento. E isso é bastante, digamos, penalizador no que é o controle sanitário. O professor Luciano,
bem menciona de que há resistência, sim, com os fármacos orais, e depois tem que passar para, portanto, a terapia endovenosa ou parenteral. Nós em Angola temos observado de que a resistência primária, não apenas resistência à terapia, mas sim primária. Como é que está o Brasil com essa resistência primária? Verifica-se, não se verifica? Quer dizer que as estirpes, logo que são detectadas bacteriologicamente, já são resistentes ou não? Por outra, também temos tido casos, conversando com infecciologistas, obviamente, de abandono terapêutico devido aos efeitos hepatotóxicos, à hipersensibilidade, há muitos casos de reação Steven Johnson, que na verdade penaliza muitos pacientes, e há muitos casos de distúrbios gastrointestinais, até a úlceras pépticas, devido portanto, ao coquetel que eles fazem por causa da tuberculose. Gostaria que partilhasse conosco a experiência do Brasil sobre esse meu comentário. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Professor Luísio, tem a palavra. Muito bem, professor. Muito bem lembrado, a adesão à terapia antirretroviral é um grande desafio, porque há enormes esforços de expandir o acesso à terapia antirretroviral, porém não basta ter acesso se não garantirmos a sustentabilidade e a adesão ao tratamento. Na verdade, eu queria me referir aqui a uma possibilidade de estudos, que eu chamei de estudos operacionais, que é, na verdade, desenvolvido por um projeto que se iniciou no estado de São Paulo e depois se expandiu com o apoio do Ministério da Saúde para todo o Brasil, que é um projeto liderado pela professora Maria Inês Nemes, do Departamento de Medicina Preventiva da nossa Faculdade de Medicina, lá da USP, em São Paulo, que é o programa chamado QualiAIDS. É um programa que desenvolveu um conjunto de indicadores para avaliação da efetividade das ações de enfrentamento. E dentro desse conjunto de indicadores, um dos indicadores apontados como de grande relevância é a existência de mecanismos de busca ativa, seja de faltosos a consultas rotineiras, seja a faltosos nas datas de dispensação de medicamentos. Então, isso fez com que o Ministério da Saúde incentivasse todas as unidades dispensadoras a manterem um registro ativo das dispensações e que buscassem desenvolver mecanismos de busca ativa de pacientes nessas situações. Outro aspecto que está no binômio HIV-tuberculose diz respeito a uma população crescente no Brasil, aliás, duas. Uma que é a população privada de liberdade, nas prisões do nosso país, que são hoje consideradas populações estratégicas, seja para o controle da tuberculose, seja para o controle da infecção pelo HIV. Há necessidade de desenvolvimento de políticas específicas para essa população com grandes dificuldades. E, por fim, a população que cresce, infelizmente, hoje no Brasil, e nós vemos isso de maneira muito nítida numa cidade como São Paulo, capital do estado mais rico da federação, onde cresce de maneira assombrosa a população de moradores de rua. Esta população é uma população de alta vulnerabilidade à tuberculose e a infecções sexualmente transmissíveis, e os programas, seja municipais como estaduais, tiveram que desenvolver uma estratégia dirigida especificamente a essa população, que consiste nos chamados consultórios de rua, valendo-se da estratégia de saúde da família, que, na verdade, leva diariamente a terapia diretamente observada de tuberculose para o local onde se fixa esse morador de rua, valendo-se dos agentes comunitários de saúde. Então, o senhor pode imaginar o grande esforço despendido numa atividade como essa, junto a uma população de alta vulnerabilidade. E queria também me referir à dificuldade que essas ações desses valorosos agentes comunitários de saúde enfrentam, por vezes, em áreas que crescem também nas nossas metrópoles, áreas assoladas pela violência urbana, que, na verdade, por vezes, dificultam a chegada desses agentes comunitários de saúde dentro das comunidades chamadas, antes, as favelas, hoje chamadas de comunidades de pessoas de baixa renda, onde, por vezes, há um contexto de violência urbana
tão exacerbado que dificulta realmente a mobilidade desses agentes comunitários de saúde. Só para dar um exemplo bem concreto, nós acompanhamos durante um período o grupo de agentes comunitários de saúde na cidade de Fortaleza, no Ceará, e observamos o trabalho de atendimento aos pacientes em tratamento de tuberculose e, na verdade, a dificuldade de acesso desses agentes em algumas localidades, como uma que foi denominada o Beco da Bala, onde, na verdade, não é possível que nenhum agente comunitário de saúde adentre por conta do risco de pegar uma dessas balas. E o segundo ponto é, na verdade, a situação de um agente comunitário de saúde do sexo masculino no Rio de Janeiro, que nos contou que o registro de acompanhamento do tratamento diretamente observado estava sendo feito com tablets ou com celulares, e que, na verdade, o uso desses dispositivos eletrônicos chama a atenção dos indivíduos envolvidos com o narcotráfico, identificando esse agente comunitário de saúde como eventualmente uma pessoa infiltrada da polícia que está registrando atividades ilícitas dentro dessas comunidades. Então, isso só para citar alguns poucos exemplos das várias camadas e dimensões de vulnerabilidade que vão se acrescendo no enfrentamento dessas questões. Luciano? Tem que carregar no botãozinho. Em relação à tuberculose primária, em relação à resistência primária na micobactéria, não é um problema grave no Brasil. A nossa resistência é maior com a tuberculose, com a micobactéria secundária às medicações que são em função da má aderência dos pacientes. Nós temos um problema no Brasil, que é o nosso DOT, nosso Direct Observation Therapy, não está bem estruturado. Então, basicamente, os pacientes fazem um diagnóstico e todos os meses eles têm que ir no posto de saúde buscar a sua medicação. E lá é carimbado uma carteirinha e eles saem com as medicações. O grande problema é que nessas populações vulneráveis, que o professor Aloysio comentou, os pacientes melhoram depois de 2 a 3 meses, melhoram clinicamente, mas ainda com a tuberculose em atividade. Não voltam mais para pegar a sua medicação, principalmente nesses grupos mais vulneráveis. E com isso, tem gerado, né, o aumento de tuberculose secundária à má aderência ao tratamento. Nós tivemos um problema, o Brasil fez uma mudança, nós tínhamos 3 drogas para o tratamento da tuberculose, que era a rifampicina, a hidrazida e a pirazinamida. Com o aumento da resistência à rifampicina, nós tínhamos que introduzir uma 4ª droga, que foi o etambutol. Então, nós agregamos uma 4ª droga pelo aumento da resistência à rifampicina. Então, quer dizer, o nosso problema que eu vejo são as populações vulneráveis e a questão da aderência e um sistema de saúde apropriado. Eu acho que a questão do DOT, né, aquela que o agente de saúde, eu tive a oportunidade de ver quando eu morei nos Estados Unidos, eu fui com uma van até uma praça e aí se dava as medicações para os andarilhos na praça. E é interessante que os andarilhos iam em direção a essa van para pegar a medicação. E aí eu fiquei, mas que legal, né? Os pacientes vão pegar a medicação, né? Não, é que é o seguinte, doutor, nós quando nós damos a medicação para ele, nós damos também um ticketzinho refeição. Então, o ser humano também tem um reinforcement. Então, ele ganhava o ticket de refeição e tomava a medicação. Então, por isso que eles iam procurar. Então, tem que ter um sistema, né, para trabalhar esse grupo de pacientes. Muito obrigado. Um comentário, eu acho exatamente na linha do que o professor Luciano está comentando, parte dos efeitos de intolerância gastrointestinal ao tratamento de tuberculose estão relacionados à fome. Então, na verdade, o provimento de uma cesta básica, junto com o tratamento antituberculoso, foi fundamental para garantir uma alimentação mínima dessas populações que garanta uma melhor tolerância gastrointestinal aos medicamentos. Muito obrigado. Neil Patel from Macau, the first medical school in Macau University of Science and Technology. Can I ask in English? Absolutely. Okay. Because as a surgeon, we had in the past opportunity to treat extrapulmonary tuberculosis, like tuberculous spine,
ileocecal tuberculosis, miliary tuberculosis of the abdomen, even mesenteric lymph nodes, which were tuberculosis, and even cervical lymph nodes. Is there incidence of extrapulmonary tuberculosis much less as compared to what it was in the past, compared to pulmonary tuberculosis? Sr. Luciano? Com o advento do HIV/AIDS, aumentou muito os casos de tuberculose disseminadas, né? Tuberculose envolvendo tuberculose extrapulmonar. E com as medicações imunobiológicas, a imunossupressão que aumentou, né? A questão da desnutrição no mundo, né? Populações vulneráveis à tuberculose disseminada e agressivamente aumentou. Agora para inglês, fazer agora a tradução em inglês. Tuberculosis increased very much after the HIV/AIDS epidemic, immunosuppression, desnutrition around the world. So we are seeing much more cases of disseminated severe TB. And one thing we are calling attention for the different countries and WHO is that we need a protocol, and we need to diagnose those severe cases and additional treatment, new formulations to treat those people, because those people can take oral medications and go home. They need to stay at the hospital, they need IV drugs. So it's a different scenario for tuberculosis in the last 10 years that has been intensified by those factors. Thank you. Thank you. Mais perguntas, comentários, professor? Muito obrigado, boa tarde a todos. Chamo-me Mochino Cidade, sou de Moçambique, da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane. Quero agradecer aos professores por terem trazido apresentações ricas, informativas. Eventualmente, talvez não saibam os colegas do Brasil, mas o Brasil teve um grande contributo para que países como o nosso, Moçambique e outros, pudessem ter acesso aos antirretrovirais. Portanto, a vossa luta ajudou que nós tivéssemos acesso. Moçambique só introduziu de forma relutante antirretrovirais em 2003 e depois disso agora nós temos cerca de 1 milhão de pessoas em tratamento. A minha pergunta é: a prevenção primária, portanto, requer envolvimento não só do setor de saúde, mas também de outros setores, particularmente por causa de questões estruturais. Até que ponto o Brasil está a ter sucesso de envolver outros setores para esta luta? Cada infecção nova é uma infecção por muito tempo. Também não sei se calhar passou despercebido, não vi se falou da incidência, número de novos casos e que grupos vulneráveis, apesar de que essa linguagem nem sempre é adequada, lidera a epidemia. Portanto, Então, a segunda pergunta, é bom reforçar que realmente hoje, dentre as novas infecções, o grupo vulnerável mais atingido é dos jovens, gays e outros homens que fazem sexo com homens. Isso sem dúvida nenhuma, e incluindo mulheres trans. Em relação à primeira pergunta, eu diria que nós já estivemos bem melhor. Recentemente, como eu comentei, o cenário político institucional brasileiro é bastante adverso para o desenvolvimento de estratégias intersetoriais, particularmente aquelas voltadas aos grupos mais vulneráveis. Os grupos mais vulneráveis, como eu bem procurei salientar, são os grupos que sofrem grande discriminação social. E ao governo brasileiro atual não convém mencioná-los em mensagens públicas de comunicação à população. Um exemplo bastante claro disso foi a campanha, já que falamos dos carnavais, de vários carnavais, tradicionalmente o Brasil desenvolve uma grande campanha de comunicação em massa contra, na verdade, visando a prevenção de HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis no momento do carnaval. E este ano foi com grande tristeza que nós nos deparamos que a campanha veiculada pelo Ministério da Saúde em cadeia nacional de televisão e todos os meios de comunicação
era muito semelhante àquela que desenvolvíamos há 30 anos atrás, mostrando casais heterossexuais brincando no bloco de carnaval e distribuindo camisinhas para os seus parceiros e parceiras. É como se a campanha de comunicação estivesse totalmente dissociada dos dados epidemiológicos que eu estou citando e da identificação das populações vulneráveis que devem ser atingidas. Nós estamos no momento em que um kit intersetorial desenvolvido pelo Ministério da Educação, em conjunto com o Ministério da Saúde, visando a veiculação em escolas do ensino médio de combate à homofobia e de promoção da tolerância, da diversidade sexual dos brasileiros e brasileiras, foi retirado de circulação e não pôde ser distribuído na rede de ensino público do Brasil, e foi inclusive objeto de chacota na última campanha presidencial, em que esse kit homofobia foi apelidado de kit gay, e as fake news, que hoje infelizmente são muito frequentes, buscavam vender a ideia de que era um material educacional que ia ser distribuído nas escolas para que os meninos virassem gays. Então, na verdade, eu estou com isso querendo dizer que somente uma união muito grande da academia, da sociedade civil organizada, do setor educacional vai fazer frente a essas dificuldades. Nós sabemos o que nós queremos atingir, nós sabemos como atingir essas metas que estão claramente estabelecidas, mas nós precisamos veicular a mensagem correta, de maneira correta, para as populações corretas. Luciano? Qual é que seria a pergunta? Pronto, ok. Então pronto. Mais alguma... Bom, ainda temos 1 minuto ou 2. Mais alguma pergunta, algum comentário? Posso fazer um comentário, professor? Eu acho que podemos unir aqui, né, professor Luciano, a sua fala com a minha, dizendo que uma questão muito importante é o enfrentamento da infecção latente pelo micobactério tuberculoses na população em uso de antirretrovirais, né? Então, nós temos, recentemente, aquela unidade que eu mostrei nossa, de atendimento HIV, foi visitada pelos gestores estaduais e nacionais dos 2 programas, de AIDS e tuberculose, com dados muito alarmantes sobre a não completude das investigações propostas pelas diretrizes do Ministério da Saúde. Então, veja, não basta ter os documentos que propõem as estratégias mais corretas, é preciso garantir que elas sejam levadas adiante na ponta. E isso diz respeito a inúmeras situações que nós estamos vivendo hoje, como a baixa adesão a vacinas, que, por um lado, tem permitido que doenças imunopreveníveis sejam reintroduzidas no Brasil e se espalhem de maneira muito rápida, como foi o caso da epidemia de sarampo recentemente vivida por nós, e a epidemia de febre amarela vivida nos 2 últimos anos, que trouxe ao nosso Hospital das Clínicas de São Paulo uma situação dramática de enfrentamento de casos gravíssimos de febre amarela. Então, eu estou querendo com isso dizer que a gente precisa... saúde pública é assim, né? Não basta falar a mensagem uma única vez, ela tem que ser reiteradamente anunciada, propagada, mesmo que isso possa levar ao cansaço de quem ouve, porque sempre haverá alguém que não ouviu e que merece ouvir aquilo que nós queremos dizer. Muito obrigado, professor. Antes de nos separarmos, queria só fazer uma pergunta. Qual é a percentagem no Brasil de doentes infectados por HIV que também estão co-infectados com hepatite C? Essa pergunta é muito interessante, ela vem diminuindo ao longo dos últimos anos por conta praticamente do esgotamento da população de usuários de drogas injetáveis, né? Houve um comportamento muito claro no Brasil, como eu já disse, de substituição das drogas injetáveis pela disseminação rápida do crack, que inclusive é de mais fácil acesso em virtude do menor custo do que das drogas injetáveis. De qualquer sorte, se nós vamos ver prevalência de co-infecção, ela varia de acordo com o serviço que está sendo considerado. No nosso serviço em São Paulo, ela não ultrapassa 5%, porém, há uns anos atrás, no mesmo serviço de referência de Santos, né,
onde está o maior porto do Brasil, ela era superior a 30%. A grande vantagem que nós temos hoje foi a opção do governo brasileiro por prover o tratamento da hepatite C com as drogas antivirais de ação direta, fornecidas pelo SUS, mais uma vez num grande esforço de negociação de preços com a indústria farmacêutica. Então, há no país um programa de eliminação da hepatite C, e ele sofre de algumas dificuldades semelhantes, que são basicamente a necessidade de expansão da testagem. Há um componente grande de pessoas infectadas pelo vírus da hepatite C que ainda não sabem do seu diagnóstico. Bom, muito obrigado, e com este comentário eu propunha encerrarmos esta primeira mesa da tarde. Voltamos daqui a meia hora para a última mesa. Muito obrigado e até já. Professor Luciano.